Quantos filmes você já assistiu, irmão? Quantas vezes você já não falou assim, esse final de semana preciso dar uma relaxada, preciso dar uma descansada, preciso dar uma viajada? Quantos? Por que eu estou perguntando isso? A mensagem que eu queria trazer hoje é sobre o perigo de não ler a Bíblia. O perigo de não ler a Bíblia. E sabe qual é a maior desculpa que a gente tem da galera que não lê a Bíblia? Vocês sabem, fala aí. Não tem tempo. Aí você já entendeu por que eu fiz a pergunta. A outra desculpa: eu não gosto de ler. Eu vou tentar não abrir muita boca aqui, que parece que está tudo torto. Eu não gosto de ler. Eu quero perguntar, tem muita coisa, irmão, que você não fazia quando você não era convertido, e hoje você faz porque você é convertido. E eu quero te dizer que leitura é uma delas. Ou se a gente não faz, eu acredito que o Espírito Santo vai dar um chacoalhão aqui na gente hoje. E o texto que eu queria pegar de base é Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Abre aí comigo. Enquanto você vai abrindo aí, quero dar uma dica para você. Ninguém vai poder dizer no dia do julgamento no tribunal de Cristo, que está lá em... Puxa, não vou lembrar. Todos vão se apresentar diante do tribunal de Cristo, um para a morte eterna, outro para a vida eterna. Ninguém vai poder dizer assim, poxa vida, eu não tinha a Bíblia. Ninguém vai poder dizer assim, poxa, eu não tive tempo de ler a Bíblia. Ninguém vai poder dizer assim, porque tem um versículo meio isolado, que às vezes algumas igrejas até fazem uma doutrina dela, que diz assim, que Deus não leva em conta o período da ignorância. Mas eu quero dizer, irmão, ninguém, eu digo isso com toda a certeza do mundo, ninguém vai poder dizer diante do tribunal de Cristo, ninguém pregou a palavra para mim, ninguém vai poder dizer isso. Porque hoje, quer na rede social, quer na TV, quer na internet, quer em site, quer em rádio, quer em tudo que é lugar, irmão, quer em rádio online, tem gente pregando o evangelho e todo mundo sabe o que significa a cruz. Se você perguntar para um brasileiro o que significa a cruz, ele vai saber. Ninguém vai poder dizer, ninguém pregou para mim, eu não sabia disso, eu não conseguia ler a Bíblia. Irmão, hoje tem Bíblia online para você ouvir. Então como é que alguém pode dizer assim, mas eu não fui alfabetizado? Como tem caso que vai poder dizer eu não fui alfabetizado? Hoje tem Bíblia para a gente pôr no fone de ouvido e ir ouvindo, como eu fui hoje quando eu fui visitar o Luan no hospital. Fui ouvindo a Pilgrim para me ajudar a terminar o livro até que sejamos um. Aí eu fui ouvindo o livro. Então tem de tudo que é jeito, irmão. É só a gente querer. Tá comigo aí? Tá comigo aí? Eita glória, assim que é legal, irmão. Colossenses 3,16. Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. E tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças ao Deus Pai. Estende a sua mão para cá e ora por mim, vai. Por favor, ora por mim. Sim, Jesus, nós pedimos. Ora por mim, irmão, ora por mim, erga a sua voz. Espírito Santo, o Senhor é a promessa de Jesus, a promessa de que o Senhor testificaria tudo aquilo que Jesus falou ao nosso coração. Então eu entendo hoje, Espírito Santo, que é você que vai testificar essa palavra no nosso coração, e nós abrimos o nosso coração para ouvir tudo aquilo que o Senhor quer revelar para nós. Amém, amém e amém. Irmãos, Paulo instrui os colossenses assim, que a palavra de Cristo habite em vocês. Habite em vocês. Sabe,
Gênesis capítulo 1, versículo 26, vai dizer assim, que Deus, quando Ele foi criar o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus se revela onde, irmãos? Onde? Na palavra. A palavra a gente partilha na mesa, Renan, tá certo? Mas Deus se revela na palavra. Amém? Diga comigo, Deus se revela na palavra. Vamos, com alegria. Deus se revela na palavra. Então, você concorda comigo que a gente tem um entendimento errado de quem é Deus? Se Ele diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se eu tenho um entendimento errado de quem é Deus, eu tenho um entendimento errado de quem eu sou? Glória a Deus até aí, irmãos. Amém, amados? Amém? Então, como é que eu posso não ler a Bíblia e ter um entendimento completamente errado de quem é Deus e de quem sou eu? Sabe, o Douglas fala um negócio que martela no meu coração. Ele diz assim: quando a gente vai falar de Deus, a gente não pode dizer eu acho que Deus é. Quando eu vou falar de Deus, a minha resposta tem que ser: a Bíblia diz que Deus é. Está comigo aí? E aí eu quero te perguntar: que Deus a gente tem criado? Sabe, o Deus da palavra ou o Deus de que eu ouvi falar? Porque tem gente que fala que toda religião leva a Deus. Aliás, irmão, como eu introduzi aqui, nós vamos estar diante de Deus, do tribunal de Cristo um dia. Todos os caminhos levam a Deus. Toda religião leva a Deus. Tudo que você faz leva você para Deus. Só que ou Ele te leva para a condenação eterna, ou Ele te leva para a vida eterna. Você está comigo? Glória a Deus. Então assim, não vem com essa desculpa, sabe? E o que o Senhor quer nos encorajar aqui hoje, irmão, é que nós podemos passar a vida toda fazendo algo que Deus não se importa. Você já pensou nisso? Que a gente pode gastar o nosso suor, que a gente pode gastar a nossa força, que a gente pode gastar toda a nossa energia com coisas que Deus não se importa. Eu já vi pai dizendo assim: não, eu tenho que deixar isso para o meu filho, porque quando eu morrer ele tem que estar amparado. Se você não deixou ele amparado na palavra, você deixou ele desamparado. Ele pode estar milionário aqui, mas ainda está pobre no céu. Glória a Deus. Então o maior presente, a maior dádiva que a gente pode deixar para os nossos filhos é uma vida segundo a palavra, e é apresentar a palavra a eles. Amém? Então eu não posso correr o risco de ter uma vida inteira com aquilo que Deus não se preocupa. E sabe, irmãos, o que o Espírito Santo chacoalhou o meu coração é que às vezes a gente, sendo no título cristão, a gente sendo no título discípulo, a gente às vezes vem com uma superficialidade, sabe? Tipo assim, a pessoa está com problema no casamento, a gente fala para a pessoa que ela tem que dar mais tempo para o marido, sair com o marido e ficar com o marido, isso aqui com o marido, isso aqui com o marido, sabe? Aí às vezes você está largando a sua família, e às vezes até isso é verdade, mas sabe o que a superficialidade fala? Vocês têm que viajar, e às vezes vai viajar e vai brigar. Ah, vocês têm que, não, você tem que introduzir a palavra de Deus dentro do seu casamento, irmão. Que jeito? Aí é outra coisa. Se vai ser num passeio, se vai ser instruído de outra forma, se vai ser você tendo mais tempo de qualidade na sua família, amém, mas isso tem que ser firmado na palavra, amém, porque senão você vai transbordar alguma coisa lá na sua casa que não é de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmão, então aquele negócio assim, você precisa relaxar, puxa vida, outro dia eu ouvi alguém dizer assim: eu não fui no culto, pastor, mas também eu falei para o meu marido, é um culto só. Sabe, essa superficialidade, e o que eu falo não é da cobrança de estar no culto, irmão. Eu nunca falo para alguém que eu sinto falta por não estar no culto, no sentido da cobrança de não estar no culto, não, é do culto não fazer falta. E se o culto não faz falta, é porque a comunhão não faz falta, é porque a palavra não faz falta, é porque o louvor com a igreja não faz falta. E se isso não faz falta, irmão, quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Aleluia, sabe?
Então é uma hipocrisia, irmão, eu dizer que eu tenho vida com Deus e eu não... É uma hipocrisia eu dizer que eu tenho vida com Deus se a palavra não está entrando no meu coração. Sabe, é uma hipocrisia eu dizer que eu tenho vida com Deus se eu não estou meditando na palavra. É uma hipocrisia dizer que eu tenho vida com Deus se as minhas decisões não é a palavra que está direcionando, irmão. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Aleluia. É uma hipocrisia eu dizer que eu tenho vida com Deus se eu não leio a Bíblia e não quero que Ele se revele para mim, ou seja, eu não me importo com Ele. Amém? Irmãos, e a Bíblia por si só, ela traz para nós N versículos que fala a importância da gente ter a palavra no nosso coração. O importante da gente conhecer a palavra. N versículos. E sabe, eu podia aqui achar muita coisa para falar. Sabe, que ela liberta a gente da identidade. Como eu falei, uma visão distorcida de quem Deus é, uma visão distorcida de quem eu sou. Então ela traz para a gente cura de identidade, para a gente saber quem a gente é. Glória a Deus. Amém? Que ela me liberta do engano. Irmão, no sermão da grande tribulação, no sermão profético de Jesus, ele vai dizer assim: olha, no último dia vai chegar muita gente dizendo que é Cristo, dizendo que eu sou de Cristo, dizendo, olha, ele está lá no deserto, ou ele está lá. Não se enganem. Então, o que a Bíblia traz para a gente, o que a Bíblia traz é a libertação do engano. Por que você acha que tem tanta gente correndo atrás de uns negócios aí que eles dizem que é cristianismo? Por que você acha que tem um monte de gente aí atrás da vela, do copo de água ungido, do lenço ungido? Por que vocês acham? Porque está sendo enganado. E por que está sendo enganado? Porque não lê a palavra. Por que não lê a palavra? Porque não tem tempo. Porque não tem a cultura de ler. Porque não... Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso, irmão, então tem tanta coisa que a Bíblia nos traz, sabe? Tem tanta coisa. Mas eu queria refletir com vocês aqui de uma forma bem rápida, dinâmica. Para que a gente possa viver Colossenses 3, que a palavra de Deus habite em nós. Eu entendo 3 benefícios aqui, e eu queria refletir sobre esses 3 benefícios. Não sei se é benefício ou se seria uma instrução, mas a primeira coisa que eu quero refletir com você, e eu vou abrir a palavra aqui, é que, se você estiver anotando, anota aí: a Bíblia é alimento. Alimento. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 8:3. Ele humilhou vocês. Moisés está lendo todo o discurso de novo em Deuteronômio. A primeira geração já tinha ido embora, morreu no deserto, descrente, desacreditada. Deus fez tanta coisa para eles e eles ainda achavam que não estava bom. Aí a nova geração, Moisés começa a ler o Deuteronômio, lê toda a lei para eles de novo. Começou a instruir a garotada ali de 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb. E aí Moisés começa a ler ali para eles como é que estava a coisa, como é que tinha sido as leis. E ele diz assim: ele humilhou vocês e os deixou passar fome, e os sustentou com o maná que vocês não conheciam e nem o pai de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Irmão, a Bíblia é alimento. Agora, sabe o que eu... Irmão Jaime, isso aqui me torceu enquanto eu li. A Bíblia diz assim: Deus deixou, Gabriel, a galera passar fome. Deus deixou, ele falou assim, Ele humilhou vocês, deixou vocês passar fome, para mostrar que Ele podia prover. E aí às vezes a galera prega isso, né? Não, eles passaram fome no deserto para mostrar que Deus manda os anjos e para servir ali de madrugada. Então, irmão, fica na presença de Deus, que tudo que você quiser Ele vai mandar os anjos te servir, amém. Isso também é verdade, irmão. Mas tem um propósito aqui.
tem um propósito aqui. Não é que Deus estava servindo eles porque eles estavam agradando Deus, muito pelo contrário. Deus permitiu que eles passassem fome para dizer: olha, vocês estão tão preocupados com comida quanto vocês deveriam estar preocupados com aquilo que eu quero que vocês se tornem, com aquilo que eu quero que vocês sejam. Assim como Abraão habitava em tendas porque ele queria, porque ele esperava a cidade que Deus estava fazendo e estava fazendo até hoje para nós. Abraão já esperava essa cidade, irmãos. Então Deus queria, na verdade, que esse povo que saiu do Egito fosse um povo como Abraão, mas eles queriam a terra. Abraão não queria a terra, queria a cidade que Deus estava fazendo. Aí às vezes a gente quer as coisas da terra, e aí diz assim: Ele permitiu vocês passar fome, Ele quis dar o maná para vocês, para entender que não é de pão que vocês têm que viver. Irmãos, eu acho tão interessante que a galera chamou Jesus de comilão e beberrão, né? E não agradou eles. João Batista comia gafanhoto e mel silvestre no deserto, também não agradou eles. Agradar o povo é triste. Mas chamavam Jesus de comilão e beberrão. Só que várias vezes eu leio na Bíblia os discípulos mandando Jesus comer. Jesus está conversando com a samaritana, irmão, salvando a samaritana. Jesus está queimando ali, a samaritana está queimando, a samaritana está recebendo amor que ela nunca conheceu. E os discípulos chegam: mestre, você está com fome? Aí Jesus diz assim para eles: a minha comida consiste em fazer e a vontade do Pai a gente descobre aonde? Sabe por que a gente tem fome de outras coisas? Porque ainda a gente não descobriu a fome de fazer a vontade do Pai e se alimentar em fazer a vontade do Pai. Porque aquele que é alimentado fazendo a vontade do Pai, todas as outras coisas o Senhor acrescenta. Quem está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia é alimento. Agora eu quero te perguntar: do que nós temos se alimentado? E eu não quero falar de um alimento físico, porque o peixe que a Josilete fez hoje estava maravilhoso, né, Jô? A sopa de milho, não é sopa, como é que chama? Creme de milho que a Josineide fez estava bom demais. O brownie que a Andressa pagou estava bom demais. Mas não estou falando desse alimento, eu estou falando que tem alimentado a sua alma, o que tem alimentado o nosso espírito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. E antes que vocês achem que eu sou um hipócrita, um fariseu, eu assisto Netflix, tá bom? Mas deixa eu falar para vocês. Eu comecei a assistir uma série, e a série era sobre o serial killer. Quem não sabe, o serial killer é aquele que mata. E aí, quando começou a introduzir a psicologia na polícia, nas investigações, e aí eles querem descobrir a mente do serial killer, por que ele faz aquilo? E eles começam a descobrir que tem uma vida atrás daquele serial killer, e que precisa ser curado aquela vida lá na infância. O problema não está no serial killer lá de 20, 30 anos. O problema está no serial killer da idade da Laura, Jesus. Meu Deus, cara. Covid, né? Que deixou sem cérebro. Da Laura, da idade do Ramon, da idade do Lipe. Sabe, o serial killer começa ali. Só que legal, a série estava da hora. Mas, irmão, é terrível que só falta ver os órgãos íntimos da galera às vezes. Conclusão, não consegui terminar de assistir. Eu assisti um filme chamado Onde Está a Segunda. Uma trama legal, sabe? Até uma certa teoria da conspiração, né? Que só podia ter um filho, e aí a galera tem mais filho e esconde os filhos e tal. Filme legal, a trama legal, mas tem que ter nudez desenfreada. O que eu estou tentando te dizer? É pecado assistir Netflix? Se ela começar a ferir aquilo que a palavra me diz, é pecado, é simples assim. Agora, não se iludam, atrás da Netflix, é por isso que a gente que é cristão tem que assistir com os 10 olhos abertos, porque atrás tem uma ideologia que quer influenciar a gente.
Atrás dos filmes, das novelas e das séries e do BBB, tem algo que quer influenciar a gente. Tem uma ideologia que quer entrar na nossa mente sem a gente perceber. E é aí que mora o problema. Então, o que a gente tem se alimentado? Qual tem sido o nosso alimento? Sabe, como tem sido a nossa rotina? O que a gente consome mais? Quanto de Instagram a gente consome? Quanto de Facebook a gente consome? E aliás, o que a gente consome? Depois eu quero entrar na questão de ficar ouvindo mensagem o dia inteiro também, que isso não traz crescimento assim não. Mas o que a gente consome, sabe? Aí a gente fica às vezes muito no limite. Eu ouvi o Israel Subirá, que escreveu o livro, né, Mate o Dragão que está dentro de você, falando da pureza sexual. E ele fala que os nossos adolescentes, as nossas crianças hoje estão expostas a muitas coisas que são muito perigosas e a gente está nem aí. A gente, adulto, está exposto a coisa muito perigosa e a gente está nem aí. Não, porque eu venço. Vence nada, irmão. A Bíblia não manda eu e você questionar a tentação. A Bíblia manda eu e você fugir da tentação. Amém aí? Tem alguém aí? Glória a Deus. Então, irmão, qual tem sido o nosso alimento? Eu disse uma vez, após uma reunião em casa, a reunião que eu falo, uma conversa que a gente estava entre amigos, falei, gente, a gente precisa mudar, urgente, mudar os apelidos que a gente faz, as brincadeiras que a gente faz. Porque até nas brincadeiras a gente coloca uma cultura de desonra às vezes. E aí fica desonrando os outros. Amém? Falei, vamos mudar, nós não vamos consumir essa cultura. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Aí do que eu tenho me alimentado? Sabe? Eu descobri do mendigo. E até hoje eu não sei direito a história do mendigo. Mas é incrível como todo mundo sabe a história do mendigo. Do que a gente tem se alimentado? É incrível, irmão. Como todo mundo sabe. Sai um meme lá de qualquer não sei o que está na rede social. Irmão, amanhã todo mundo está sabendo. Todo mundo está sabendo. Eu postei a fotinha no grupo da minha família lá, que eu tinha cortado o cabelo. Falei, glória a Deus, conseguiu cortar o cabelo. Pelo menos não tirei o cabelo de mendigo. Aí falaram, não, mas agora o mendigo está famoso. Irmão, a gente consome demais coisa que não deve. Ainda bem que você cortou, senão a Maia ia perder você. Olha que conversa, irmão. Você está comigo aí? A Bíblia é alimento. E se nós estamos falando de um alimento físico, a Bíblia vai trazer para nós alimento espiritual, irmão. E se a Bíblia não trouxer, alguma coisa vai trazer. E é aquilo que você consome. Amém? Amém? Vamos pular? Outra coisa que a Bíblia me traz: pureza. E eu quero trazer nessa pureza restauração, santidade, vida. A Bíblia me traz isso. E eu quero ler com você o Salmo 119, 2. Já que nós estávamos falando de Bíblia, irmão, eu falei para a Aline, quase que não deu tempo de terminar a mensagem de tanto versículo bíblico que eu tinha que anotar. Salmo 119, 2. Majestade, santa majestade, santa. Deixa o fogo descer, deixa o vento soprar, deixa a glória cair. Vamos lá, Salmo 119. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os testemunhos e o buscam de todo o coração. Sabe, o que eu faço com a palavra que eu leio, irmão? Corre aí para o versículo 9.
do Salmo 119 mesmo. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Mandei isso ontem no grupo. Tem gente que já entendeu, né, que ia entrar nessa hoje. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando a tua palavra. O versículo 11: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe, e eu quero chamar a atenção aqui da galerinha, né? Do Ramon, do Gabriel, do Felipe, do Cauã, da Laura, do Renan, que ainda tá novo aí. Sabe o que é a tentação de vocês hoje? Da Aline. Sabe qual que é a tentação de vocês? Ser o top. Você tem que ser o melhor lá na ITEC, você tem que ser o melhor lá no SESI, você tem que ser o melhor na Ana Cecília, você tem que tirar as melhores notas, você tem que ser o melhor não sei o quê, você tem que ser o cara que vai, sabe? Não que isso não esteja certo, mas entenda uma coisa aqui, a Bíblia diz que não é isso que vai trazer pureza para o coração. O que vai trazer pureza para o coração é observar segundo a palavra. Então, se vocês têm tempo para estudar, porque vocês precisam estudar, eu quero dizer, vocês têm tempo para ler a Bíblia, não está dando tempo, não é que não está dando tempo, de repente vocês não entenderam o quanto precisa. O quanto é necessário, porque eu volto, se eu não me alimentar da palavra, de alguma coisa eu estou me alimentando, gente. De alguma coisa eu estou me alimentando. E aí ontem, logo depois que eu li isso aqui, eles mandaram a foto da célula. E aí você vê como é difícil. Porque a gente está partilhando a palavra na mesa, como o Renan falou. Na mesa da célula, na mesa da comunhão. E aí, irmão, é tão difícil da gente se reunir em família. Agora, quando a gente se reúne em família, a gente tem a oportunidade ali de começar a trazer vida, de trazer restauração, de trazer, sabe, aquilo que nós temos carregado da palavra. Agora, sabe o que é difícil? E eu vou abrir aqui o coração para vocês. Sabe o que é difícil quando a gente chega, por exemplo, numa reunião de célula e ninguém tem o que falar, e Deus não falou nada. Peraí, então Deus está em silêncio? Não, só não parei para ouvir. Só não tive tempo para parar. Sabe, irmão? E a Bíblia diz que é ela que traz pureza. Como pode guardar puro? Ela traz restauração. Sabe? O Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Aí quando a pessoa está triste e abatida, o que a gente quer fazer com ela? Dá um monte de receita, dá um monte de sugestão, mas a gente não vai na palavra. O que a palavra me diz, irmão? O Google ajuda nessas horas. Ah, eu estou triste, a minha alma está abatida. Procura lá na Bíblia versículos para a alma triste e abatida, você vai achar um monte. Ah, hoje eu estou sem alegria, versículo para quem está sem alegria, versículo de como se alegrar em Deus, você vai achar um monte, irmão. Então a gente só não se alegra na palavra se a gente não quiser, e a gente quiser se alimentar de outras coisas. Amém? Glória a Deus, igreja. Você está aí comigo ainda? E eu acho interessante que ele diz assim, que é feliz aquele que anda na lei. Então, primeiro, aquele que anda na lei. Para ele andar na lei, ele precisa conhecer a lei. Para ele conhecer a lei, ele tem que ler a palavra. Ou seja, cada vez que a gente não lê a palavra, a gente vai ficando superficial. Ah, eu estou caminhando com o Senhor. Tá, legal, você leu a Bíblia essa semana? Então. Ou então, vocês já estão espertos, né? Então. Mas, peraí, você está caminhando com o Senhor? Estou, mas você leu a Bíblia? Não, mas então você não está caminhando com Ele. Você está caminhando com alguém. Mas com Ele não. Porque para eu caminhar com Ele, eu vou ler a palavra, vou meditar na palavra, vou orar com aquela palavra e vou caminhar com aquela palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se não, irmão, nós vamos caminhar com outra coisa. Sabe, aí ele diz assim sobre o jovem guardar, e o jovem aqui, entenda todo mundo, tá? Ele está dizendo assim, que eu guardo a tua palavra no meu coração. Sabe o que eu tenho aprendido dia após dia? Que eu preciso exercitar algumas coisas. A primeira é ler a palavra, a segunda é orar essa palavra, e a terceira é viver essa palavra, irmão. Eu não sei orar, leia a palavra, você vai começar a orar a palavra, né? E o versículo que a gente leu a semana passada dizia assim: alegrem-se no Senhor.
Outra vez eu digo, alegre-se no Senhor. Pronto, você já tem versículo para orar. Jesus, eu estou triste hoje. Aí diz assim, alegre-se no Senhor. Mas por que você está triste? Ah, porque tal coisa deu errado. Alegre-se no Senhor. Ah, Senhor, eu estou triste porque isso deu errado. Alegre-se no Senhor. A palavra está mandando a gente voltar para Ele. Amém, irmãos? Mas aí quando a gente começa a orar com a palavra, a gente começa a guardar ela. Então assim, você precisa ler a Bíblia inteira em 2 semanas? Não. Mas você precisa andar e guardar ela no coração. Glória a Deus até aí. Amém? E a última aqui para nós orar depois. E essa eu quero me atentar um pouco aqui. A palavra de Deus traz para nós maturidade. E agora eu quero que você fique escandalizado com o que eu vou dizer. Pode até chamar eu de herege. Depois você vai ler a Bíblia, você vê se eu estou falando heresia. A salvação é para os filhos maduros de Deus. Vou repetir. Salvação é para os filhos maduros de Deus. Primeiro, todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Não. Às vezes a gente fala assim, não, eu sou filho de Deus, Ele cuida de mim, quem sabe da minha vida é Deus, eu não tenho que dar satisfação da minha vida para ninguém, ou seja, eu não preciso de discipulado. Mentira do diabo. O único que quis viver sozinho, irmão, arrastou a terça parte da capetada e estão enganando um monte de gente. Irmão, não existe viver sozinho, primeiro porque nem todo mundo é filho. Então quem é filho de Deus? A Bíblia diz em João 1,12: todos os que receberam, os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram. Olha só quem é filho. Então primeiro, quem recebeu o Senhor. Agora, se o Senhor faz morada no nosso coração, aí eu vivo como Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E aí como Cristo viveu? Aí eu vou olhar e ver assim, estou vivendo igual? Quanto de Cristo tem em mim? Então aqueles que receberam e aqueles que creram. E o crer, irmão, é o seguinte, o crer, vou falar um exemplo para a galera solteira. O crer, se a Bíblia diz que Ele é a nossa alegria, qual é uma das tentações grandes do solteiro? O relacionamento, certo? Então ele acha que ele vai se alegrar no relacionamento, e eu sou testemunha viva de que o relacionamento mal resolvido ele só traz problema. E depois você vai para outro, que é outro problema, e daí você vai para outro, que é outro problema, e você vai para outro, que é outro problema. Então qual que é a tentação dele? O relacionamento, certo? Onde que ele vai crer? Quando a Bíblia diz que Jesus é a nossa alegria, quando a Bíblia diz que Jesus é suficiente, quando a Bíblia diz que Ele é o meu Salvador, quando a Bíblia diz que Ele é o meu refúgio, o meu socorro, a minha fortaleza, a minha rocha firme, quando Ele diz que Ele coloca os meus pés sobre uma rocha, aí eu falo, não é um relacionamento então que coloca, então é o Senhor, isso é crer. E aí eu renuncio essa busca por um relacionamento, por uma crença que eu tenho na palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Isso é crer. Quando a Bíblia diz para a gente crer, quando a gente fala de finança, aí a gente acha que a gente tem que trabalhar que nem um condenado. Quando eu creio que Ele é o meu sustento, eu fico desempregado, mas não fico desesperado. Eu fico nervoso, mas eu creio que Ele é o meu sustento. Amém, igreja? Então não são todos, é esse de crer, aquele exemplo que eu dou, do cara que amarra uma corda, um cabo de aço de um prédio no outro, e passa com um carrinho de mão lá, aí ele fala assim, você acredita que eu posso passar? Tem gente que acredita em Deus assim, ela acredita, aí ele passa com o carrinho de mão e volta com o carrinho de mão, pergunta pro cara, você acredita que eu posso passar? Acredito. Agora, você crê que se eu colocar você aqui eu atravesso? O cara fala, não, eu não. Com Deus às vezes a gente é assim. A gente acredita que Ele existe, a gente acredita num monte de coisa, por tudo que a gente já leu, mas a gente não acredita que Ele é o sustento, a gente não acredita que Ele alimenta, a gente não acredita que Ele é alegria. Quem está comigo aí? Amém, igreja? Então, esses que creem,
E os que nasceram de novo, João escreveu desse jeito: nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, mas segundo a vontade de Deus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então quem é filho de Deus? Não é todo mundo não, irmão. É aquele que recebe, aquele que crê e aquele que nasce de novo. Então se eu continuo praticando as mesmas obras que eu praticava há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, eu não nasci de novo. Então eu não sou filho. E aí João vai escrever lá em 1 João, eu me torno repetitivo às vezes, né? O nível de maturidade do cristão. Quem é um filhinho? Quem entende que é perdoado? Amém. Aquele que recebeu ao Senhor, ele entende, ele é perdoado. Ele conhece o amor do Pai. Amém. Esse é um filhinho já, sou perdoado, fui adotado como filho. Eu tenho uma família. O Senhor me trouxe para junto à mesa dele. O castigo que me traz a paz, Ele levou sobre si. Quando eu era inimigo de Deus, Ele morreu em meu lugar. Eu sou perdoado. O filhinho entende isso. Aí o jovem, ele está lá em 1 João 2,12. O que o jovem? Ele vence o maligno. A palavra de Deus permanece. Para a palavra de Deus permanecer, eu tenho que ler, irmão. Então, será que eu sou um jovem na fé? Será que eu já estou vencendo o maligno? E os meus pecados são inconscientes, eu preciso orar, meditar e Deus revelar. E Ele revela, irmão. Quando a gente acha que a gente não está pecando mais, é só você orar, meditar e Deus vai revelar onde é que está o pecado. Amém? Então é essa consciência do jovem. Ele vence o maligno. Ele peca já inconsciente, ele precisa orar e meditar. E ele precisa orar e meditar, senão ele vai entrar num lugar chamado farisaísmo, hipocrisia. Quem está entendendo? Que ele acha que ele não peca mais. Não, ele é perdoado. Mas se ele não meditar e orar, ele acha que ele não peca mais. Então o jovem, ele vence o maligno e a palavra de Deus permanece nele. E o pai, quem já é maduro na fé? Aí 2 vezes João escreve: pais, eu vos escrevo porque conhecem aquele que é desde o princípio. Eu falei, mas peraí, João escreveu 2 vezes, conhece aquele que é? Que conversa é essa? Para o filhinho ele escreve, conhece o pai. E para os pais ele escreve, conhece aquele que é desde o princípio. Irmão, esse conhecer vem de um relacionamento profundo do pai na fé, do pai espiritual, daquele que já está fazendo filhos espirituais. Esse já está maduro, já tem seguidores, entre aspas, sabe? O pai espiritual, quando diz assim, conhece aquele que é desde o princípio, a palavra já permanece no coração. Ele já está vencendo o maligno. Ele tem que orar e meditar para ver onde é que estão os pecados, sabe? Ele já é aquele que tem intimidade com o Senhor. Ele vai no supermercado, ele está profetizando, irmão. E não é porque ele é hipócrita, ele está com intimidade tão grande com o Senhor. Sabe, esse já é um pai na fé. Então qual é o nosso nível de maturidade? Qual é o nosso nível de maturidade? A Bíblia traz para a gente maturidade. E salvação é para os filhos maduros. Por que salvação é para filho maduro, gente? Eu vou ler para você aqui Gálatas. Estou terminando, tá? Fique em paz aí. Eu vou ler Gálatas aqui para você. Então não vai pensando assim, eu já conheço Jesus, já sou batizado, não sei quanto tempo. Você vai ver no dia do tribunal de Cristo, irmão. É para os filhos maduros. Olha o que diz Gálatas, capítulo 4. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo que o herdeiro é menor de idade, olha aqui, eu e você somos co-herdeiros com Cristo de todas as bênçãos espirituais, amém? Amém? Ô irmão, você precisa entender isso aqui. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo aquilo que Cristo teve, nós vamos ter. Por nosso mérito? Não, por Jesus. Co-herdeiro com Cristo. Agora, todo mundo, aí que vem a parada. Eu digo, porém, o seguinte: que o herdeiro, quando é menor de idade, em nada difere do escravo. Pegou? Gálatas 4. Mas sendo senhor de tudo, mesmo sendo senhor de tudo,
está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também vós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. A Bíblia diz que Deus veio Jesus veio para corrigir a inimizade que existia entre nós e Deus. Amém? Amém, igreja? Então ele veio para consertar isso aí, e para que a gente se torne co-herdeiro, para que a gente fosse adotado como filho dele. Mas ele está dizendo assim: se a gente for um filho imaturo, a gente em nada difere de escravo, ou seja, a gente continua escravo. Se eu não passei as fases espirituais de João, eu continuo escravo. Você está comigo aí? Amém, irmão? Eu continuo escravo, ou seja, mesmo falando, eu sou batizado há tanto tempo, mesmo falando, aceitei Jesus não sei quanto tempo, mesmo falando isso, se eu não deixar a palavra de Deus permanecer em mim, eu ainda sou um filhinho, eu ainda sou imaturo. Você está comigo? Onde nós temos que chegar, irmão? A Bíblia vai dizer para a gente, em Efésios capítulo 4, isso aqui eu tenho que ler, não dá para passar desapercebido. Efésios 4:13 vai falar dos 5 ministérios. Eu vou ler o 11 aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Perdi aqui. À medida da estatura da plenitude de Cristo. Qual é o nível de maturidade que eu e você devemos chegar? A estatura de Cristo. Vamos chegar? Se eu perguntar, se eu falar não consigo, o meu coração está dizendo eu não quero. Entendeu? Entendeu, irmão? Se eu disser eu não consigo, na verdade o que o meu coração está dizendo é eu não quero. Porque se eu falar eu quero, eu não sei até onde vai chegar, irmão. Mas a maturidade é o quanto de Cristo tem em mim. Porque a maturidade, Deus dá apóstolo, profeta, evangelista, mestre para a igreja. Para quê? Para que eles sejam edificados e cheguem até a estatura de Cristo. Amém? Então não vem falar que você não dá para perdoar, porque Jesus perdoou todos nós. Então não vem falar que não dá para amar, porque Jesus amou todos nós. Mas ele é Jesus, ele é Deus, e eu também tenho que chegar até a maturidade de Cristo. Aleluia! Irmão, pior do que não querer viver é não ter esse desejo no coração. E só não tem esse desejo no coração quem ainda não conhece o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. E sabe, irmão, deixa eu falar para você. Pessoas maduras transformam o ambiente onde eles estão. Eu vou repetir. Pessoas maduras transformam os ambientes onde eles estão. Irmão, olha a hipocrisia. Vamos supor que eu fosse vou até falar no meu ramo de trabalho. Você vai pensar no teu. Imagina se eu falasse assim: Senhor, o Senhor precisa mudar a mentalidade dos contadores, porque são um bando de ladrão. Jesus, a contabilidade precisa de você. Eles precisam trabalhar com a mentalidade de ajudar os empresários, de querer que os empresários cresçam e eles sejam um suporte, Jesus. Mas eles não sabem fazer isso. Então, Jesus, muda a cabeça deles. Mas eu faço isso. Imagina. Olha a hipocrisia. Você está entendendo? Você está entendendo? Imagina, irmão, que a gente está orando para Deus transformar o ambiente onde a gente trabalha e a gente não muda. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, irmão, na verdade o que Deus está querendo é que você mude e transforme o ambiente onde você está. E quem faz isso? Pessoa madura. Lembra quando eu preguei numa quinta-feira sobre ressignificar trabalho? E o trabalho para Deus quando ele falou para Adão: cultiva a terra. Sabe o que é o meu e o teu propósito? Cultivar a terra com a cultura do reino de Deus. Sabe o que o meu e o teu trabalho serve? Para cultivar a cultura do reino de Deus.
Só que quem muda? Pessoas maduras. O imaturo, ele vai lá e ele causa problema. Sempre o problema é do outro. Sempre é culpa do outro. O escravo, sempre a culpa é do outro, né? O órfão sempre acha um culpado. Você está entendendo o que eu estou falando? E tanto isso é verdade, irmão, que a salvação é para o cristão maduro. E olha o que está escrito. E a maturidade vem pela leitura da palavra. Porque olha o que está escrito em Hebreus 5:11. Você vai se assustar com isso aqui, hein? Está preparado aí? Está preparado, irmão? Hebreus 5:11. O escritor diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas para dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir, pois já deviam ser mestre, levando em conta o tempo corrido que vocês têm. Novamente necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, passando a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Irmãos, alguns historiadores, estudiosos da Bíblia dizem que tudo indica que foi Paulo que escreveu essa carta aos Hebreus. Mas olha o que ele está dizendo, viu? Eu tinha tanta coisa para falar para vocês, eu tinha tanta coisa para discorrer com vocês, eu tinha tanta coisa para transbordar para vocês, eu tinha tanta coisa, mas sabe o que vocês estão? Vocês estão ainda parados no tempo. Por quê? Porque vocês tiveram preguiça de ouvir. Deixa eu falar para você, naquele tempo não tinha Bíblia assim fácil igual nós temos. Então eles ouviam, eles iam para a sinagoga, eles iam para o templo para ouvir. E aí, esse ouvir para nós hoje é ler. Pegou? Então ele está dizendo assim: irmão, você quer crescer ou você quer ficar no leitinho? Porque já era para a gente estar falando coisas mais profundas com vocês, e vocês ainda estão com dúvida, está com medo da grande tribulação, está com medo do anticristo, está com medo da marca da besta, está com medo do chip, está com medo do Covid. Quem é o anticristo? Quando que é a tribulação? Quando que é não sei o que? Você não devia estar preocupado com isso. Você devia estar preocupado em conhecer o coração de Deus, porque quando tudo isso acontecer, Ele vai estar com você, você vai estar com Ele, e nós vamos morar com Ele por toda a eternidade. E aí a galera está com medo da tribulação, do chip, do anticristo. Tem coisa mais profunda para a gente ir. Só que sabe o que o autor aos Hebreus está dizendo? Mas vocês não querem, vocês estão parados, vocês estão há 20 anos com a mesma coisa, esperando leitinho. Sabe o que é o leite, irmão? Essa eu acho que a Aline falou na mensagem dela. O leite é alguém que se alimentou, tirou um alimento dele e deu para o outro. Só que esse alimento, eu que tive que tomar muito leite esses dias, muita papinha, não sustenta. O leite, vai dar leite para a Laura. Quantos anos a Laura tem? 9 anos. Dá para dar leite para a Laura o resto da vida? Ela precisa do quê? Quem está entendendo o que eu estou falando? Precisa de alimento sólido, irmão. E às vezes ainda a gente está querendo leitinho. E sabe por que a gente quer leitinho? Porque a gente tem preguiça de ouvir. Agora não, a gente tem preguiça de ler. Aí a gente fala assim: mas PR, deixa eu falar para você, eu fico o dia inteiro ouvindo louvor, eu fico o dia inteiro ouvindo mensagem. Você fica ouvindo mensagem, leite. Irmão, por mais que a mensagem que você ouça, você goste, é leite. Por quê? Porque eu já me alimentei, eu já triturei, e agora eu estou repassando para vocês. Eu quero te dizer que tem algo vindo em primeira mão de Deus para você. Nossa, toda essa festa, vocês receberam? Tem algo de primeira mão de Deus vindo para você. Agora, não, mas eu vou no domingo, eu vou na célula, eu vou na quinta lá, o pastor já comeu tudo, ele dá o leitinho para nós. Irmão, isso aqui não sustenta. As mensagens que você quer ficar ouvindo durante o dia não sustenta. O que vai sustentar ainda é a palavra, que é alimento. O que vai sustentar ainda é a palavra de Deus, irmão, amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé para nós orar? Eu não sei você, mas eu não
vou falar que eu não tenho tempo para ler mais não. Eu não vou falar que eu não gosto de ler. Sabe, irmãos, até quando, como eu falei do que a gente se alimenta, né? Até quando a gente vai alimentar ira, discórdia, ciúme no nosso meio? O Senhor já falou, ó, eu tenho mais, mas vocês querem? Enquanto eu me preocupo, sabe, muito do que existe de ciúme, discórdia, ira, contenda, é porque a gente não quer ser magoado. A gente não quer ser ofendido. Mas eu acredito que o Senhor está preparando a gente para depois formar uma liderança grande na Éfeso. Mas sabe por quê, gente? Porque uma liderança de mimimi, vou falar para você, viu? Ah, mas ele chateou. Sabe por que ele chateia? Porque você está pensando em você. Alguém que não pensa em si mesmo, ele não vai se chatear. Alguém que tem uma identidade bem resolvida, ele não vai magoar. Alguém que voluntariamente resolveu servir, ele vai servir. A pessoa que ele serviu vai falar mal dele, vai falar um monte de coisa para ele, vai falar, eu não servi porque eu queria alguém trocar, eu servi porque é a minha natureza. Vamos, gente, vocês abandonaram eu? Então, sabe, eu acredito que o Senhor está nos preparando, irmão, para a gente fazer uma grande diferença. Eu vou explicar para você a diferença. Jesus chamou doutores da lei de filhos do diabo. Agora eu quero perguntar, os doutores da lei sabiam da lei? Sabia? Eles ensinavam. Os doutores da lei ensinavam. Os fariseus conheciam de cabo a rabo. Menino de 6 anos de idade já sabia a Torá inteira. Agora, por que Jesus chama alguém que lê? Se eu estou instruindo você aqui, se eu estou encorajando você a ler, se eu estou trazendo para você as leituras, o benefício da leitura da palavra, por que os fariseus e os doutores da lei, que sabiam tudo da lei, foram chamados de filhos do diabo, Gabriel? Por quê? Sabe não? Boa, Gabriel. Então você está vendo onde é que Deus pode chamar a gente de filho do diabo? Gabriel falou certinho. Porque eles não praticavam o que eles liam. Dá uma glória a Deus, irmão. Sabe o que o Salmo 139, o versículo 29 vai dizer? Examina-me, ó Deus, vê se há em mim alguma iniquidade. Sabe o salmo que eu li agora há pouco, eu acho que é o 19, que ele diz assim, que guardou a palavra no coração para não pecar contra Deus. Então eles tinham informação, mas não tinha descido no coração. Agora sabe o que eu quero te dizer? Se a gente não lê a palavra, olha o que ele diz: a tua palavra eu escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, se eu ler a palavra e guardar no meu coração, eu não peco. Agora, se eu não leio a palavra, é porque o meu pecado me impede de ler a palavra. Quem entendeu o que eu falei aqui? Sabe, se eu leio a palavra, eu estou guardado do pecado. Ou então, o pecado guarda o meu coração para eu não ler a palavra. Você está comigo aí? Aleluia. Feche teus olhos e ore conforme o Senhor te instruir nessa noite. Mas a diferença que o Senhor quer fazer na minha e na tua vida é que nós lemos a palavra, é que a gente passe a ter uma fome e uma sede pela palavra, e mais do que isso, que a gente queira ser um praticante da palavra, um imitador de Cristo, aquele que não vai ler um versículo, mas aquele que vai se tornar um versículo. Você não vai conhecer sobre amar inimigos, você vai ser alguém que ora pelos inimigos. Aleluia, aleluia, aleluia. Você não vai ser alguém que tem informações, você vai ser alguém que vive de acordo com a palavra. Essa é a grande diferença, irmão. Nós queremos chegar a uma estatura da varolinidade de Cristo, sermos iguais a Cristo, sermos maduros igual a Ele. Então feche os teus olhos e comece a orar. Sim, Senhor,
Aumenta em nós a fome e a sede pela tua palavra. Aumenta em nós a fome e a sede, porque eu não quero ser alguém que vem no culto, que vem na igreja, mas que não lê a tua palavra, que não guarda a tua palavra, que não tem ela escondida no coração. Jesus, eu quero me alimentar da tua palavra, assim como eu preciso do meu alimento, eu quero me alimentar da palavra. Jesus, assim como eu tenho tantas distrações e tantos momentos em que eu quero descansar, eu quero pedir, Jesus, me ensina a ter prazer na tua palavra, e quanto mais eu ler, quanto mais eu meditar, eu encontre descanso nos teus braços, Senhor. Jesus, e que nós não sejamos aquelas que leem e que têm informação só, mas que nós sejamos ao teu exemplo, Jesus, aqueles que leem, que ouvem e praticam. Creio que o Senhor quer aumentar no meu e no teu coração, irmão, a fome pela palavra. O bom de nós estarmos reunidos e podermos orar neste momento é que eu e você não precisamos fingir ser alguém. Então, se você é alguém que não lê a palavra, diga isso ao Senhor agora. Se essa palavra fez sentido ao teu coração, se essa palavra mexeu com algo dentro de você, diga ao Senhor: Senhor, eu não tenho procurado a palavra, eu não tenho lido a palavra, eu procuro pregadores, eu procuro mensagens, eu procuro até de alguma maneira achar que eu estou sintonizado, Jesus, mas eu entendo que para mim, Jesus, para mim caminhar como o Senhor quer, para eu caminhar da maneira que o Senhor espera, há algo a ser revelado em particular, Jesus. Então me aumenta a fome, Jesus, aumenta a fome em nós, que nós não sejamos cristãos analfabetos de Bíblia, Jesus, não. Que nós não sejamos pessoas levadas por qualquer vento de doutrina, Jesus, não. Mas que a gente tenha o desejo, a fome no nosso coração, o desejo de te conhecer, de te conhecer, de te conhecer, de te conhecer, Jesus, e mais, de te conhecer na tua palavra, Jesus, de receber a revelação que o Senhor deseja para nós, Jesus. Sim, Jesus, que nós deixemos de lado querer sempre o leitinho, Jesus, mas que a gente queira amadurecer. Coloca no nosso coração esse desejo, essa vontade, Jesus. Aleluia. E por todo o mal que nós entendemos hoje, de não ler a tua palavra, por todo o mal que ele nos traz, nós não queremos ser alguém que vive longe dela, mas queremos ser alguém que está perto, Jesus, perto. Não como o povo disse a Moisés: fale tu com Moisés, fale tu, Moisés, com Deus. Não, Jesus, mas nós queremos ir perto, nós queremos subir ao monte, nós queremos receber a revelação. O acesso é para todos, então nos ensina a acessar, nos dá esse desejo de acessar, Jesus. Sim, Jesus, e que a nossa semana seja uma semana de partilha, seja uma semana onde nós possamos ler, onde nós possamos te buscar, onde nós possamos te encontrar, e nós vamos receber aquilo que a tua palavra nos promete: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais uma reunião, obrigado por mais um culto, obrigado por mais um momento de estarmos reunidos ao redor da tua mesa. Obrigado por cada filho que esteve aqui hoje, recebendo dessa palavra. Obrigado pelo coração de cada um, Jesus, e que a nossa semana seja repleta de uma busca, de uma fome e de uma sede pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Senhor, nós te pedimos e nós te agradecemos nessa noite, Jesus. Amém.